eu vou trabalhar uma metáfora com vocês, para entenderem bem essa atitude de pesquisa que é a da monografia, porque são duas atitudes diferenciadas de pesquisa. Uma eu chamei, na minha metáfora, de um voo panorâmico. A outra é um voo de profundidade. Eu vou aprofundar essa metáfora. Pensem, eu vou citar dois pássaros. Tem o albatroz. O albatroz é um pássaro capaz de voar em longas distâncias, até sem fazer muito esforço, inclusive. Ele consegue sobrevoar oceanos. E ele tem um voo, vamos dizer assim, o voo dele é do estilo panorâmico. Lá do alto, se você pudesse ter o ponto de vista do albatroz, ele seria capaz de enxergar mares, ilhas, dependendo da altura, ele pode chegar até um país, os continentes, digamos assim. Esse é o voo panorâmico. É aquele voo, e trazendo isso para a pesquisa, é aquele voo onde você está estudando um determinado assunto distanciadamente, claro, com seriedade, mas distanciadamente, abarcando várias questões pertinentes àquele assunto, por exemplo. Vamos dizer, vou dar um exemplo. História da América. Digamos que um de vocês se decidiu escrever um livro sobre a história da América. Ora, a história da América ela começa há séculos atrás, né? Se a gente considerar a América nativa, ou seja, a história da América que existia aqui antes da chegada dos espanhóis. Tem séculos ali, civilizações que habitaram as Américas, né? Maias, incas, toltecas, inúmeros povos, né? Diferentes povos. Quando chegam os espanhóis, começa um novo período na história das Américas. Tudo bem, entra o período colonial. Depois, essas colônias que foram formadas aqui, ligadas a países da Europa, no caso a Espanha, a história da América, ou no caso do Brasil, ligado a Portugal, depois esses países ligados acabam se tornando independentes, né? Nos processos de independência, e inicia-se um novo período. Os países já independentes, repúblicas na América Espanhola, no Brasil tem a parte do Brasil Império. Depois, finalmente, entra o período moderno, contemporâneo, e até hoje estamos vivendo essa história da América, né? Aliás, ontem foi interessante a vitória do primeiro presidente de esquerda na Colômbia. Isso é um marco, né, na história daquele país e, de certa maneira, na história da América. Estou dando só um exemplo que me ocorreu para mostrar que a história está sendo construída até hoje. Então, a história da América é um período gigantescamente longo. Ela vem desde lá atrás, onde a gente tem as populações que eram chamadas de pré-colombianas, que é até um conceito errado, né? Que é como se a gente estivesse dando uma ênfase a história só começa com os espanhóis, né? É claro que é errado. Geralmente a gente chama de América Nativa, América Antiga, mas vem desde lá e chega até hoje, até ontem, até hoje, na verdade, né? O que está acontecendo hoje. Então, vejam bem, vamos voltar ao nosso tema. Se você está escrevendo um livro sobre história da América, o que vai ser isso? Isso é um voo panorâmico. Esse livro existe e é necessário? Sim. Todos vocês que já estudaram história, em algum momento, seja no nível fundamental, médio, seja no nível de graduação, já leram um livro de história da América em algum momento. Esse livro é necessário. Mas o que acontece? Tem vários países na América do Sul, na América Central, tem os países da América do Norte, e tem vários tempos, vários períodos. É um período muito grande. Mas esse livro pode ser escrito, mas ele vai ser escrito dessa maneira, voo panorâmico. Você vai falar da América Nativa, não vai poder falar de todas as civilizações que existiram aqui antes. Isso requeriria um livro só sobre civilizações antigas na América. Mas vai falar exemplificativamente tal. Depois, sobre alguns países, tal, processos de independência, colonização, independência, repúblicas, etc., América contemporânea.
E provavelmente o seu autor ele vai falar um pouco de cada coisa. Guardem essa frase, um pouco de cada coisa. Ele não vai conseguir falar sobre toda a história da Colômbia. Não, porque ele tem que falar da história do México, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, dos diversos outros países. Então ele vai falar um pouco, talvez ele exemplifique com o processo de colonização e independência de algum desses países para entender os outros. Ele tem que fazer opções desse tipo. Por quê? Porque o tema é gigantesco. O tema, nessa metáfora que eu estava falando sobre o albatroz, é como se fosse um oceano, continentes e um oceano inteiro. Então você não vai, por mais que queira, conseguir falar em profundidade sobre cada ilha que existe nesse oceano, sobre cada parte do continente, tem que dar o voo panorâmico. Esse na nossa metáfora, é o voo do albatroz. Ele não é a atitude da monografia, mas pode ser a atitude de pesquisa quando você vai escrever um livro sobre assuntos diversos. Mas qual é a atitude da monografia e da dissertação de mestrado e da tese de doutorado? A atitude é o voo em profundidade. Aí eu vou fazer a metáfora com outro pássaro. É um mergulhão. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver lá o voo do mergulhão. Pode colocar assim, o voo do mergulhão. Vocês vão ver que é um pássaro que ele fica sobrevoando ou o rio ou o mar, né? Dependendo da espécie dentro dos mergulhões. Né? E ele sobrevoa um pouco, mas ele não está atravessando um oceano. Não. Ele sobrevoa um certo território de água, digamos assim, né? O seu território, porque ele é um caçador. Aí o que ele faz, esse pássaro? Ele se alimenta de peixes. Ele tem uma visão muito acurada e tem uma capacidade específica de um tipo de voo. Ele lá de cima olha embaixo da água um peixe, o peixe que é o alimento dele. Ele faz isso, ele vai sobrevoando, quando ele olha, ele mergulha. Mergulha, cai direto da água, sai de lá com esse peixe no bico. Apanha o seu peixe debaixo da água e sai com o peixe no bico. Ora, esse é o voo em profundidade. Metaforicamente, é o voo do mergulhão. Esse é o voo da monografia. Ou seja, a monografia não é para escrever muito sobre um pouco de várias coisas. É para escrever muito de uma coisa só. É para você mergulhar, capturar o seu peixe. O seu peixe é o seu problema. Se for história, o seu problema historiográfico. Se for geografia, o seu problema geográfico. Se for a biologia, o seu problema biológico e assim por diante. Mas não é para você. Digamos que aqui tenha alguma pessoa da área de biologia. Você pode escrever um livro sobre as diferentes espécies que existem, um panorama das diversas classificações taxonômicas, mas você pode estudar um espécime específico. E não só um espécime específico, a respiração, o processo de respiração de uma espécie animal específica, por exemplo. Assim como o historiador, ele não vai estudar a América. É muito amplo esse assunto, história da América. Até a conquista da América é um assunto ainda muito amplo, porque tá bom, conquista da América você já é melhor, você já está delimitando mais o território, mas ainda é amplo. O que na conquista da América? Mas quando você escolhe um problema, aí você já delimita mais ainda. Digamos que sejam os processos, a conquista da América, não a conquista da América, mas a invasão do Hernán Cortés no México, o confronto com os astecas, mas mesmo assim ainda é amplo. Aí você escolhe assim o uso, a exploração pelos espanhóis da tradução, dos tradutores aos quais eles se aliaram, para se fazerem compreender e compreender quem eram os astecas que eles pretendiam dominar. Eu dei um exemplo. Podia ser a tradução, podia ser um determinado culto que os espanhóis aqui encontraram com os astecas e que reprimiram, sei lá. Eu estou inventando problemas. Então,
Vejam, isso é um mergulhão. Você não está sobrevoando um oceano. Você escolheu um problema, mergulhou e saiu com o seu resultado. Isso é o voo em profundidade. É essa atitude que se espera quando você está diante da monografia ou da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado. É a mesma atitude.